Se esse vídeo apareceu para você, é um sinal claro que ainda dá para ter uma renda passiva bacana, mesmo depois dos 40 anos. E os que têm menos idade ainda, melhor ainda. Então fique comigo aqui que eu vou reagir a esse vídeo aqui muito bacana e fazer uns comentários que vai mudar a sua cabeça. Vamos assistir. Bruno, é possível uma pessoa começar a investir e mudar de vida depois dos 40, 50 anos? Com certeza, eu acredito bastante nisso aí, afinal de contas, eu comecei, né? Essa reflexão, né, que na época de 2015, 2016, que eu fiz, né, foi justamente pensando na minha aposentadoria e como resolver isso. Eu tinha 40 anos exatamente quando eu comecei a investir, foi em 2017 quando eu fiz o primeiro investimento. Tá. Aí a partir de 2018, em 2017 eu comecei assim, tava com receio, apesar de ter estudado e pesquisado bastante, eu costumo ser bastante focado em assuntos do meu interesse, né? Então tinha pesquisado bastante, criado um plano, mas ainda estava com uma insegurança. Mas como que era esse plano que você fala? Você fala que você fez um plano, objetivo e tal. Como que era assim? Como que você indica uma pessoa fazer um planejamento? Isso é pensando na aposentadoria. Sim, sim. Tá, então antes da gente entrar nisso, por que você tem preocupação com a aposentadoria? Qual que é o problema do INSS? O problema do INSS bom, já era noticiado naquela ocasião de que era um sistema falido, de que muito provavelmente não teria como você receber o teu pagamento, né, pelo tempo trabalhado com regularidade. Existia uma ameaça constante de que os aposentados no Brasil realmente iam passar por problems, né? Desde aquela época já estava Desde falando aquela isso. época. Olha que essa questão aí do INSS, ele já falava, pelos meus cálculos aqui, isso já faz 8 anos, 7 anos, ele investia, começou a investir em 2017, agora é 2025, então já se faz 8 anos. E essa conversa realmente é recorrente, nunca deixará de ser. Se vai acontecer ou não, nós só saberemos se acontecer ou não. Lógico que cada vez mais se está aumentando aí o tempo para se aposentar. E realmente a aposentadoria é muito pouco dinheiro para se viver só dela. Mas realmente eu vou comentar sobre alguns comentários nos vídeos que eu vi esse corte aqui, a cabeça fechada das pessoas. Vinha no noticiário de uma reforma da Previdência. E eu trabalhei muito, como eu falei, né, por muito tempo, e é claro, isso acabou resultando em uma privação de muita coisa, até de tempo com a família. Eu pensei assim, quer dizer, está cada vez mais perto do momento de me aposentar, e pelo que eu estou vendo aí no noticiário, vai demorar mais tempo para eu me aposentar, e existe a possibilidade ainda de eu receber menos do que deveria, né? Isso se tudo acontecer, se não acontecer, né? Então, assim, eu percebi que era realmente necessário criar um plano. Qual era o plano? Era ter recurso financeiro suficiente para, caso a minha aposentadoria não acontecesse, sei lá, porque a gente não sabe quantas reformas a gente vai viver nos próximos anos, né? Caso não acontecesse, por algum motivo qualquer, eu teria ali condição financeira de ter o básico o meu orçamento mensal coberto aí com rendimento de investimentos para poder não passar aperto. Tá. É claro que a gente espera que a gente receba alguma quantia, então se eu receber alguma quantia, aí vai ser um complemento importante pra caramba, que vai permitir eu ter uma vida ainda melhor. Então meu plano foi assim, bom, eu vou aportar todo mês, investir todo mês, por X anos, na época era 19 anos, porque eu fiz o cálculo, porque teria que ser dentro do meu orçamento, eu não podia poupar muito, né? Seria ótimo se eu pudesse investir 3 mil por mês, que ia ser bem mais rápido. Você planejou 500 por mês. Isso aí, 500 por mês. Eu fiz todos os cálculos de cenários possíveis e falei assim, na pior das hipóteses, em 19 anos eu vou me aposentar, eu tô tranquilo em relação a isso. Então, tá numa idade legal ainda para eu e minha esposa dar uns passeizinhos e não passar aperto, poder... Pelo que eu entendi aqui, ele tinha um objetivo de investir 19 anos. Aí tem o pessoal, como sempre eu falo aqui, os nerds de internet, que vai só criticar, né? Aí o cara falou, taxa 1%, os caras fazem as contas, não bate. Aqui, ó, fez um comentário aqui, essa conta não fecha, investimento inicial, acho que, não sei se ele falou isso, eu tô pegando aqui, vai sem corte, sem nada esse vídeo meu, porque o importante é a mensagem para você crítico. Então, investimento inicial aqui, 10 mil, o cara ainda deu um exemplo, na verdade, aqui, investindo inicialmente 10 mil, mensalmente R$1.000, taxa de 1% ao mês, tempo 6 anos, 72 meses. Total, R$123 mil. Qual mágica foi essa? Ou é mentira ou não foi bem assim? Aí os caras vão, isso só acontece no YouTube e tal. Mas, vamos lá. Pagar um plano de saúde, para comprar as coisinhas lá do mês, lá fazer a compra e tudo mais. Planejei isso, né, para 19 anos, de acordo com o meu aporte mensal. E que seria, o objetivo principal é ter a renda suficiente para pagar todas as minhas despesas e sobrar um pouquinho.
Foi um lazer. E como acontece com a grande maioria dos investidores, tudo acontece de forma antecipada. Acho que só quem não investiu ainda que não percebe isso. Depois que tu começa, tu vê aquele rendimento caindo na tua conta, o seu patrimônio crescendo, tu fala assim, caramba, eu nunca tive 5 mil reais, cara, guardado. Eu nunca na vida tinha experimentado assistir um filme e tá recebendo dinheiro. Enquanto eu vou, sei lá, passear no parque lá, na praça, na volta, caiu o rendimento. Só a minha vida inteira foi assim, trabalha para receber, trabalha para receber. Então eu tava verificando que realmente tudo que eu tinha estudado ali, tudo que eu tinha calculado, estava acontecendo. E isso motivava não só a mim, quanto a minha esposa. Então tem o fato dessa motivação que ocorre, né, e você potencializa bastante, você aumenta a tua sede por encontrar oportunidades que vai te fazer poupar mais, né? Então deixa de ser gastador. E tem, é claro, o efeito do próprio investimento. Cada rendimento que cai, você reinveste. Então, quer dizer, se você leva 1 ano para fazer 5 mil, você não vai levar 10 anos para fazer 50 mil. Pelo contrário, vai ser muito mais rápido. Sim. E eu percebi isso na prática. Então, em muito pouco tempo, em 6 anos aproximadamente, eu consegui ter o patrimônio que garantiria para mim pagar todas as minhas contas só com o rendimento. Se eu pegasse todo aquele patrimônio ali que estava diversificado, transformasse, por exemplo, em fundos imobiliários, ia gerar um rendimento mensal ali que cobria minha conta de telefone. Então, ele diz que em 6 anos ele conseguiu. E também, pessoal, é possível, é sim. Eu sempre falei aqui no meu canal que investimento não deixa, eu digo no sentido aqui como renda passiva, bolsa de valores, não deixa ninguém rico. Porque dificilmente vai deixar. Dificilmente não, praticamente impossível. Você só vai ficar rico, e quando eu digo rico é o quê? Você precisa de 5 mil para viver. Você quer ter uma renda passiva de 40 mil, um exemplo, na Bolsa de Valor, para você conseguir isso, você vai ter que ter muita grana. Eu nem vou fazer conta aqui, mas para você chegar nesse montante de uma renda passiva de 40 mil reais por mês, e olha que se você estipula 40 mil reais por mês, você, na verdade, teria que estar ganhando, na minha visão, por tudo que eu já estudei, no mínimo você teria que estar ganhando de uma renda passiva, vamos colocar aí 60, 70 mil reais, que isso é para você não perder para a inflação. Aí você vai retirar os 40. Então, se você for fazer uma conta, realmente é aí que vem os críticos e mete o pau, mas realmente você tem que ter um volume de dinheiro gigante. E nesse ponto que os caras falam, em 6 anos não bate, porque se for fazer contas mesmo, não vai bater investindo 500 reais por mês. Mas parece que também, alguém comentou aqui, que ele diz em alguma parte, não sei se vai ser nesse trecho que eu peguei em específico, que ele, na verdade, ele também vendeu um carro e foi por isso que ele conseguiu aumentar, no caso, o rendimento dele, acelerar. Mas o que eu já vou pontuar aqui é o quê? Se você tem 40 anos, se você não tem um lote sequer, não tem um carro quitado sequer, não tem nada para depois de você aprender a investir, e se você não tem nada disso, realmente esse vídeo não é para você. Você já deve ter saído daqui há muito tempo, e um abraço, tchau. Por quê? Aí também, né, vamos nos ajudar para ser ajudados. Na verdade, vamos ajudar para ser ajudados. Vocês entenderem. Então, assim, os caras criticam, mas quem critica é porque não tem nada. É um zero à esquerda. Mercado, luz, energia, tudo. Até o dinheiro da beleza, que é o dinheiro da minha patroa, de fazer uns embelezamentos. Vai continuar bonita sempre. E uma coisa legal também, Bruno, é que é assim, né? A pessoa acha que ela vai ter essa grana, ela precisa de milhões. De milhões. Não. Quanto mais simples é a tua vida, menos você precisa juntar para pingar o valor que você precisa, né? O tempo todo. E como que você selecionou e como você aprendeu e selecionou onde você ia colocar seu dinheiro? Porque é uma dúvida, né? O que eu faço? Onde é que eu ponho, né? Sim. Quando eu comecei, logo no começo, em 2017, eu fiz o primeiro envio de dinheiro para a corretora para ver se o negócio funcionava. Eu estava empolgado, tinha estudado bastante já, mas eu tinha uma certa insegurança. Eu peguei e falei assim, vou mandar 500 reais para a corretora, vou comprar Tesouro Direto. E aí, depois eu vou deixar um tempinho, vou sacar depois. Eu vou sacar para ver se quanto tempo leva para cair na minha conta. Mas explica pra gente, o que é uma corretora, Bruno? Uma corretora é uma ferramenta, né, para poder você negociar produtos financeiros, né? Então, muitas pessoas ficam muito preocupadas em relação a qual corretora
investir, qual a melhor corretora. Hoje existem várias corretoras, inclusive com corretagem grátis, então existem várias possibilidades e nada mais é do que um instrumento que permite a negociação entre você que quer comprar um determinado ativo, um produto financeiro, e alguém queira vender. Na grande maioria das vezes, uma instituição financeira, um banco que quer vender um CDB, ou uma empresa de capital aberto que quer vender cotas e tudo mais. Então, a corretora, de uma forma simples, é um instrumento que permite você criar uma negociação financeira ali dentro de um protocolo seguro, né? Então, assim, não é realmente um bicho de 7 cabeças escolher uma corretora. Se você pesquisar no Google, vai encontrar várias corretoras aí com corretagem grátis, com vários serviços à tua disposição. Então, Você começou no Tesouro Direto. Isso, eu comecei no Tesouro Direto. Na época eu investia numa corretora que nem existe mais, que era Easy Invest, mas a Nubank comprou. O Invest, e agora é Nubank, né? Agora é... Reparem que ele começou no Tesouro Direto. Aí tem um comentário de um cara que eu vou adiantando. Se você achar que vale a pena dar um like no meu canal aqui, nesse meu conteúdo, dá um like, comenta, compartilha. Tem um cara aqui que também colocou, né, já que ele falou que começou na renda fixa, diferente de mim, que eu já comecei na variável, tem uma história de investimento parecida com a dele, mas com a idade, tira aí uns 5 anos de diferença. O cara comentou aqui, o moço não deixou claro que renda variável é igual a mais risco, ou seja, é possível você perder dinheiro, nadar e morrer na praia. Legal que ele se dá bem com renda variável, mas não é para qualquer um. Há ainda um elemento psicológico. Algumas pessoas têm o comportamento e escolhas com ações idêntico ao comportamento e escolhas que teria em um cassino ou uma mesa de pôquer. Há de ter cuidado. Ter cuidado é óbvio. Para mim, esse comentário é uma redundância. Embora esse cara aqui foi respeitoso, então é válido. É um comentário ali construtivo, vamos dizer assim. Mas cautela. Agora, falar que nadar e morrer na praia, realmente eu acredito que é porque a pessoa não conhece de investimentos, não conhece de renda variável. Porque se você dar a devida atenção, se você estudar o suficiente, falar que você vai perder tudo, eu não vejo pessoas que aconteceram isso. Eu digo pessoas que estudaram de verdade. Não delegaram para ninguém, para nenhum grupo, para nada. Você investe o seu dinheiro, você coloca na onde você conhece. Mas vamos lá. Isso aí. Agora no Nubank, até muitas pessoas até reclamaram um pouquinho e tudo mais, porque houve uma mudança. Mudanças geralmente geram um pouquinho de apreensão, até aprendizado acontecer, mas continua sendo simples lá. Então eu comecei lá, investindo no Tesouro Direto e tudo mais. Aí tirei, cai na conta mesmo, certinho, entendi os prazos e tal, então se eu precisar desse dinheiro e tudo mais. Só que revendo os meus planos, não revendo, né, mas eu entendi logo no começo dos meus planos e dos meus estudos, de que eu comecei um pouquinho tarde a investir, aos 40 anos. Assim, não é tarde, com certeza, absolutamente não é tarde para ninguém. Mas para a minha expectativa, eu queria me aposentar, tipo assim, aos 55, no máximo, sei lá, 70, né? Porque, poxa, já é uma idade um pouquinho avançada. Eu falei assim, poxa, uma maneira que eu poderia abreviar isso seria tendo um perfil um pouquinho mais arriscado. Eu, por natureza, é claro que é uma questão de perfil, me senti bastante... Quando ele fala que 40 não é tarde, não é mesmo. Vai depender do seu poder de aporte. Por isso, mais uma vez, eu deixo bem claro aqui também. Investimentos, via de regra, não vai deixar ninguém rico. O que vai deixar você rico é conhecimento, livros, atitudes, práticas, erra, acerta, cai, levanta, e sempre fazendo, aumentando sua renda. Se possível, quando aumentar a sua renda, você aumenta a sua renda e mantém o seu padrão de vida aqui. Aumenta a renda, mantém um padrão de vida aqui. Aumenta a renda, mantém um padrão de vida aqui. Essa quantia aqui de aumento de renda vai reinvestindo. Com certeza você vai conseguir um rendimento bacana, se não for um complemento de uma aposentadoria. Ou até mesmo você pode conseguir, como eu falei, alçar uma renda que pague tudo que você precisa mensalmente, todos os seus gastos, e ainda você deixa lá sempre um fermento para você não perder do seu patrimônio, para você não perder para a inflação ao longo do tempo.
bastante confiante, porque, de fato, eu estudei bastante e li bastante sobre como funciona o mercado financeiro e a renda variável. Sei que existe uma oscilação enorme, mas aquilo, com o entendimento, me colocou dentro de um ambiente que eu considerei seguro. Falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma carteira que é exclusivamente para a minha aposentadoria, com o objetivo de acelerar esse processo para uma jornada mais rápida possível, só renda variável. Aí realmente eu tomei essa decisão. Uma carteira, que é da aposentadoria. Claro que eu tenho um pequeno recurso ali para minha reserva de emergência, mas não está na minha carteira. Eu preferi deixar separado. Isso na minha carteira de investimentos, só renda variável. Fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e ações de empresas americanas. Porque eu entendi também, né, estudando, de que seria muito mais interessante você ter uma distribuição dos seus recursos financeiros em vários negócios diferentes. Né? Então é melhor do que você ter, sei lá, que precisa obviamente ter muita coragem para empreender no Brasil, né? É muito melhor do que você ter só um sacolão, é você ter um sacolão, ter um posto de gasolina, ter uma clínica médica. Então, assim, ter vários negócios permite você investir em vários negócios diferentes, que um pode dar muito bom, o outro pode não dar tão bom assim, mas é muito melhor e mais seguro, né? Faz parte do conceito de diversificação que protege o investidor. E durante esse período, né, que durou aí uns 6 anos, hoje faz mais ou menos uns 7 anos, já no primeiro ano, com muita empolgação e muita motivação, o que eu fiz foi consumir, né, livros, estudar bastante. Então, isso foi construindo em mim, como investidor iniciante, um investidor mais maduro, mais consciente, mais preparado para poder tomar decisões individuais sobre qual ação investir, qual fundo imobiliário comprar, né? E eu acredito que isso vai acontecer na vida de qualquer investidor. Começou com a renda fixa, um CDBzinho, aquilo que não tem muito segredo, que sabe que vai acontecer de boa. É muito bom já para começar, mas se o assunto lhe interessar, não vai haver impedimento para você fazer qualquer tipo de investimento. Eu decidi investir em 3 classes de ativos: fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e americanas. E a minha carteira, então, é considerada hoje uma carteira bem agressiva, né? Porque 100% renda variável, mas é a carteira da aposentadoria, é a carteira de longo prazo, né? A literatura fala que se você vai investir por um projeto maior do que 5 anos, é um projeto de longo prazo. Então eu pensei, bom, então já que renda variável para longo prazo e que meu projeto é de longo prazo, então eu vou investir só em renda variável e em algum momento, lá na frente, quando eu achar que está perto da gente descansar mais, reservar mais tempo para o descanso e o lazer do que trabalho. E para qualquer investidor, acho que deve ser assim, né? À medida que você planejar o teu momento da aposentadoria, aí você vai desfazendo dessa posição de renda variável aos pouquinhos e vai colocando uma composição um pouco maior de renda fixa para poder garantir aquele patrimônio que tu construiu, que ele não seja dilapidado, não dilapidado, né? Mas que ele não seja passível de muita volatilidade, muito estresse. Então, para aposentadoria, você acha que a renda variável é bem melhor para você alcançar mais rápido a tua meta? Sim. Você não aconselharia muito renda fixa para aposentadoria? Então, eu considero, na verdade, indispensável para quem tem pouco dinheiro e quer, de alguma forma, abreviar essa jornada que pode ser de 10, 15, 20, 30 anos. Então, se você é uma pessoa que tem, 15 anos e, poxa, já assiste o canal do Primo Pobre, já assiste o canal do Pobre Show, do Bruno, eventualmente, e fala assim, poxa, esse assunto me interessou, a tua jornada está muito facilitada nesse sentido, porque você tem muito tempo pela frente. Faço uma pausa aqui, faço das palavras dele as minhas. Porque a renda variável, realmente, você vai ter uma oscilação maior, mas quando o pessoal, geralmente os leigos, falam nos comentários, na questão do psicológico, eu entendo, porque só quem investe ou já investiu sabe como funciona, e nisso Luiz Barsi fala e é uma verdade incontestável. A questão da oscilação, eu não vejo como uma verdade, porque a oscilação, via de regra, existe sempre exceções. Para tudo tem exceções. Mas quando você fala de variações, geralmente, funciona assim. Você aportou ali 100 mil reais na Bolsa de Valor. Realmente, no outro dia, você pode ser que se acorda, você olha lá na sua corretora, na conta da sua corretora, e você esteja lá com 70 mil reais. Você teve uma desvalorização de 30 mil reais. Mas, porém, o que a maioria não fala, que a maioria deixa passar batido, e aí que o pessoal dos comentários aí surtam, é que, geralmente, se você aportou numa empresa que você procurou conhecê-la primeiro, se você aportou numa empresa que é perene, são setores de energia, saneamento básico, telefonia, seguradoras, ou seja, empresas, bancos, empresas que você chega na sua casa todo início de mês, você gostando ou não gostando, o boleto está ali para você pagar. Ou seja, são empresas previsíveis, no sentido que
O lucro delas oscila também, obviamente, mas você sempre pode contar que você tem que pagar essas empresas e elas têm que repassar isso para os seus sócios. Então, o pessoal, a maioria geralmente não pontua o que o Barsi sempre pontuou, que na época da pandemia lá, o Barsi, ele gira o patrimônio dele como pessoa física na Bolsa de Valores brasileira em torno de 3 bilhões de reais. Eu estou falando arredondado aqui. E ele sempre falou, na pandemia, um pouco ele teve 50%. Algumas pessoas tiveram uma queda de 50% no seu patrimônio. Mas foi o que ele falou, aquilo ali, para mim, não passa de ego. Na verdade, para a maioria das pessoas. Porque o que importa para mim, segundo o Barsi, é os rendimentos. E os rendimentos, via de regra, tirando alguns shoppings, alguns setores, não pararam de pagar proventos, não pararam de pagar dividendos, não pararam de pagar o Fundos Imobiliários paga lá dividendos e os outros lá cotas, vamos dizer, não parou de pagar, vocês entenderam. Se não entendeu, é porque você tem que estudar mais o meu canal aqui, pegar lá no começo, lá o que é uma ação, o que é uma ação preferencial, uma ação ordinária e assim por diante. Então, assim, a questão é essa. Quando o pessoal fala que oscila demais, oscila na questão da cotação, mas o rendimento, que é o que importa, que vai cair lá no começo do mês, na sua conta, que você pode transferir para pagar as suas dívidas, ou você pode, no início, e é o que você deve fazer, reinvestir, isso daí geralmente não oscila tanto. Oscila, mas não oscila tanto. Então, deixando bem claro isso para vocês aqui. Tempo é um grande facilitador da sua jornada. Quando você tem um grande salário também, você tem a condição de investir, sei lá, 4 mil por mês, 5 mil por mês, 10 mil, né? A gente vê no YouTube gente que investe até mais de 20, né, por mês. Essas pessoas têm um privilégio também, é claro que é mérito delas, mas por algum motivo têm um privilégio de ter muito recurso financeiro para investir. Então, nesse caso, a aposentadoria dele, eventualmente, pode acontecer mais rápido, porque o volume do aporte mensal é muito significativo. Então, se essa pessoa colocar o dinheiro dentro de uma caixa de sapato dentro de casa, no final de 3 anos já tem quase 1 milhão. Investe todo mês 30, 40, 50 mil, pô. Né? Agora, dentro do meu cenário, de precisar se aposentar um pouco mais breve do que a grande maioria, porque já tinha 40 e não queria me aposentar aos 80, então, com a necessidade de abreviar um pouco, e sabendo que na renda variável, obviamente, por ter mais risco, ela oferece um retorno maior, né? Eu optei por investir somente na renda variável e eu acredito que foi um grande acerto meu. É claro que é meu perfil, né? Então eu entendi, apoiado na literatura e no meu próprio, talvez até um pouco do meu estilo de vida meio bastante otimista, né? É positivo. Então uma ação caiu, não, poxa, mas é uma boa ação, já estudei, poxa, tem fundamento, é uma empresa que tem qualidade, então caiu um pouquinho, vou comprar mais um pouquinho, pode estar mais barato, pô, né? Sim. Então mas combinou bem comigo e funcionou muito bem. Pessoal, vou chegar próximo de vocês aqui agora para encerrar. O que eu quero deixar de lição? Conheço o canal desse Bruno, conheço o canal do Primo Pobre, já vi vários entrevistados aqui no Pobre Show. E a lição que eu quero deixar para você, mais uma vez, que consegue ter educação financeira, você que consegue lidar bem com o seu dinheiro, você que consegue aferir uma renda cada vez maior e ficar num patamar de baixo aqui, sempre degraus abaixo do que você ganha, você tem intenção de investir, pode acompanhar o meu canal, acompanhe aqui vários outros, não é dicas erradas, não é fake news, não é, pessoal. Valeu para ele aqui, para o Bruno, vai valer para você. Não caia na onda do pessoal que fica nos comentários, isso é piada e tal. Realmente, eu deixo sempre claro, renda variável, renda fixa, qualquer tipo de investimento tem que ser, quando ele fala da literatura, é baseado em livros, em estudiosos, em cálculos que também eu li. Aconselho vocês, antes de investirem, estudarem bastante para vocês gerenciarem o dinheiro de vocês. Mas quando ele fala de literatura, é isso. Investimento inferior a 5 anos, esquece. Você vai pegar ali uma zona de turbulências, vai pegar ali uma área que acontece no mar. Eu não sou de uma área litorânea, então vai falhar aqui. Vou dar um chute aqui na parte de arrebentação das ondas ali. Esses primeiros 5 anos, geralmente é isso. Você passando disso, vamos colocar ali uma média de 10, 15 anos,
você já vai começar a ter os juros trabalhando ao seu favor. E coloquem uma coisa na cabeça de vocês que é o que importa, e a maioria também não frisa isso, não deixa claro, e eu vou deixar claro para vocês. Não fique escutando derrotados, não fique escutando quem não investe, quem não sabe trabalhar com o seu dinheiro, quem não sabe construir múltiplas fontes de renda, e quem nunca soube o que é investir R$1. Pense, mesmo que você corra risco, você acordou, você corre risco, mas a questão é, as comparações, o rendimento X não bateu tal, o rendimento tal não bateu tal. O que eu sempre falo, né, para os meus conhecidos, e eu quero deixar claro aqui, é o que? Se você começar a investir hoje, daqui a um ano, a dias de hoje, você conseguir, daqui na verdade 10 anos, mas a dias de hoje, você coloca hoje, 2025, a data de hoje esse vídeo vai para o ar dia 28, mas eu estou gravando praticamente batendo meia-noite aqui, 23h58. A data de hoje, você, lá do passado, você investiu, você tem R$500 mil. É uma fortuna? Não é, mas é melhor do que 99% dos brasileiros, inclusive os críticos que ficam falando que não dá nada, que não sei o que dá muito mais, se você aplicar não sei o que você vai ganhar 1 trilhão, vai ganhar isso aqui. Invista, porque realmente investir não é somente investir. Investir é você dar um salto de conhecimento para várias e várias coisas, é você aprender sobre várias coisas, e o mais importante de tudo é você aprender a cuidar do seu bolso. Espero que tenham gostado. Coloque no comentário aí se vocês investem, qual idade que vocês têm, se vocês ainda não investem, mas têm vontade de investir, e o que vocês acharam. Comenta, compartilha para o máximo de pessoas que vocês sabem que esse tema, esse vídeo aqui vai encorajá-las e que vai ser útil para essas pessoas. Espero mesmo que tenham gostado, espero a sua inscrição, o teu comentário, o teu compartilhar. Cleiton Feliciano aqui, do canal Criado pela Mente.